Salve, salve pessoal, Rodrigo Barbati para mais um evento de conhecimentos bancários. Lembrando hoje que além de conhecimentos bancários, vamos conversar também nos módulos aí sobre atendimento. Mas agora não, agora a conversa é ainda conhecimentos bancários. Mas a brincadeira de hoje então envolve aí um conjunto de temas relacionados a esses conteúdos. Tá? A nossa preocupação ao destacar esse tópico para você envolve recordar temas que o avaliador pede com frequência em prova, ou seja, o famoso mercado de capitais. É verdade, né, professor? Então vem comigo. Ó, conhecimentos bancários e atendimento. Mas agora é só conhecimento bancário ainda, hein? Muita calma nessa hora, hein? Nada de pânico. Vamos com calma, né, professor? E qual é o assunto mesmo, professor? Vamos conversar sobre mercado de capitais. Mercado de capitais, nós dividimos aí em alguns tópicos para facilitar a sua visualização. Então, vamos falar um pouquinho de ações, funcionamento do mercado de ações, trabalhar um pouco esse tema com você, facilita bastante a nossa visualização. Então, vamos direto para o assunto. O que é mesmo o mercado de capitais, professor? O mercado de capitais, como você pode observar, ou seja, um conjunto de mercados, instituições e ativos que possibilita que recursos financeiros de investidores cheguem àqueles que necessitam, ou seja, os tomadores. Quem são os tomadores nesse segmento basicamente? São sociedades anônimas. Elas são as tomadoras, as companhias abertas. O senhor vai explicar o que é companhia aberta? Na sequência, já vou começar por aí. Sempre lembrando que essas atividades ocorrem por meio do quê? De operações que podem ser feitas diretamente entre companhias e investidores ou através de intermediários. Intermediários como corretoras, distribuidoras, aquela turma que eu te apresentei, é verdade. Então você já conhece aí essa patota. Muito bem, só que você precisa saber e me contar aí com um pouco mais de detalhes, né, professor? Qual é a diferença entre companhia aberta e fechada e por que eu preciso estudar isso? O avaliador sempre pede no edital. Ele pede, né? Ele pede então para que você trabalhe e explique a diferença entre companhias abertas e fechadas. As companhias abertas, então vamos recordar. Sociedades anônimas, aquelas que têm o seu capital social representado por ações, podem ser de capital aberto ou fechado. No caso de capital aberto, o que pode? Disponibilização de ações no mercado balcão e na bolsa de valores. Onde eu posso subscrever, onde eu posso adquirir. Professor, subscrição, aquisição. Então vamos lá, sou uma companhia aberta. Dá para o senhor dar um exemplo? Vamos lá, Banco do Brasil, Petrobras, Vale, tá bom? Já deu para você visualizar, né? Companhias abertas, negociam seus títulos em bolsas de valores. Mercado balcão, professor, que balcão é esse aí? É quando você não está justamente fazendo os negócios diretamente na bolsa, dentro do pregão, você vai fazer, né, sem essa intermediação das bolsas? Então esse é o mercado balcão? Muito bem. Como ficaria aí essa questão para eu entender? As companhias abertas, então, podem negociar seus títulos em bolsa, isso, e no mercado balcão. Muito bem. Então o avaliador começa por aí, perguntando a diferença entre elas. Vou saber. Então, aquela história. Nas bolsas de valores, então, oferecido por meio de operações de mercado. Enquanto que no mercado balcão, instituições regularizadas fazem intermédio de compra e venda. Então é como se você fosse a gente brinca para você lembrar, como se eu fosse na feira do automóvel para comprar os veículos ou como se eu fosse numa concessionária. O feirão, seria ali aquele conjunto de concessionárias reunidas em um espaço determinado, tal. Esse é o feirão, esse é a bolsa. Agora você não quis ir no feirão, você quis ir naquela concessionária exatamente para fazer negócio. Essa é a ideia. Simplificando bastante, mas facilita a sua visualização, ok? Agora, não esquecendo, óbvio, né, que para ser considerado uma companhia aberta, não precisa estar vendido nada. O registro transforma a qualidade da empresa. Então basta ter a autorização. Sim, eu faço o registro e já me torno uma companhia aberta. Não preciso ter emitido nada. Registro aonde, professor? Já esqueceu, né? Na Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Essa você já estudou. Muito bem. Entendi. Portanto,
O que preciso saber? Preciso saber que a companhia aberta sujeita-se ao cumprimento de normas fixadas pela CVM, que classifica essas companhias em categorias, né? Então, em função do que elas podem emitir ou não. Entendi. Então, falou companhia aberta, tem que falar que a CVM manda no pedaço. Isso mesmo, para você lembrar. Essa é a diferença fundamental. Tudo bem. Professor, mas se não for aberta, é fechada. Tá bom. Então é aquela história. Capital fechado, não terão a disponibilização de ações. Nem bolsa, nem balcão. E não possuem registro na CVM. É isso que é importante você lembrar. Entendi. Não tem registro na CVM, não negociem as suas ações, seus títulos em bolsa e no mercado balcão. Sim, senhor. Mas pode ter os investidores, podem comprar os títulos daquela comunidade? Podem, mas não no mercado controlado pela CVM. Aí já facilitou, ok? Essa é a ideia. Muito bem, professor, já sei, companhia aberta e fechada. O que mais preciso lembrar? Agora vamos estudar um pouquinho o valor mobiliário. A organizadora pode pedir para você valor mobiliário. Vai pedir, na verdade, se quiser falar um pouquinho de ações e outros títulos. Então, observe. O que é valor mobiliário? Segundo a legislação, então, todo investimento em dinheiro ou bens suscetíveis de avaliação monetária. Muito bem. Que alguém vai fazer em função de uma captação de recursos que possam gerar capital de risco a um empreendimento, por exemplo, do qual ele não tem gerência direta, mas do qual quer ganho, quer obter resultado. Então, de maneira genérica, seria essa a ideia. Você comprou ações da Petrobras, mas não é você que administra a empresa, mas você espera ter lucro com o desempenho daquela companhia. Então, essa é a visão que eu gostaria de reforçar para você. Isso é só uma visão genérica, mas o que o avaliador quer? Ele não quer saber bem o que é o valor mobiliário, ele quer os exemplos do valor mobiliário, ele quer saber como funciona, quais são suas características de alguns que ele pede em prova. Ações, debêntures, etc. Então vamos observar essas características. Então, nesse caso, ações. O que são ações? Então parcela do capital social representando parte ou fração desse capital de uma sociedade por ações. Aí pode ser aberta ou fechada. Tá. Traz direitos e obrigações. É negociável e é transferível. Pode passar para outra pessoa. Né? Também é um título de crédito. Por quê? O acionista tem um crédito com a sociedade. Então, são 3 ideias para você lembrar sobre as ações. Uma sociedade anônima, então, sociedade anônima, sociedade por ações. Muito bem. Eu comprei as ações, então eu me tornei sócio daquela companhia. Recebi os títulos que representam isso. Esses títulos são um crédito contra aquela companhia. Muito bem. Tem direitos e obrigações, como acionista. Afinal de contas, eu sou dono de um pedaço. Então você vai observar esses elementos importantes que compõem a primeira ideia do que são as ações. Tá bom, professor. Nesse sentido, ainda cabe lembrar que tipos, que espécies, que características têm as ações. Então vem comigo aqui. Lembrando, ações ordinárias, nesse caso, não conferem a seus titulares a preferência sobre dividendos. Tá. Entretanto, permite direito ao voto e participar na gestão da sociedade. Então, as ações ordinárias são aquelas que têm as preferenciais e as ordinárias. As ordinárias possibilitam, então, em votar e ser votado na administração da sociedade. Então, vale lembrar essa característica. Muito bem. Quando você fala dessa questão das ações ordinárias, elas têm alguns detalhezinhos que a legislação lembra. Que classes de ações ordinárias você pode ter? A conversibilidade em ações preferenciais, o outro tipo de ações, exigência de nacionalidade brasileira dos acionistas e pode, inclusive, possibilitar direito a voto para ocupação de cargos específicos aí, ou em cargos do órgão de administração, os órgãos administrativos, conselho de administração, conselho fiscal, coisa do gênero. Então tá aí. Classe. Ações ordinárias. Um tipo. Muito bem.
E aí você falou do outro tipo, né, das ações preferenciais. Só uma pergunta, professor. Uma ação ordinária pode virar ação preferencial? Pode. E ao contrário, pode? Não. Ordinária vira preferencial. Preferencial não vira ordinária. Ah, muito bem. Que mais? Vale lembrar também que temos as ações preferenciais. Então, confere aos titulares o quê? Preferência sobre dividendos. Recebendo estes primeiro. Entendi. Então, na hora de pagar os dividendos, ações ordinárias recebem dividendo também? Claro que recebe. Só que, se der lucro a companhia, claro. Primeiro recebe a turma das preferenciais, depois recebe a turma das ordinárias. Oh, muito bem. Limitam-se a 50% do capital. Veja que ações ordinárias não tem limite. Ela pode ser 100% ordinária. Quer dizer, eu posso ter 100% de ações ordinárias e nenhuma preferencial? Pode. Agora, se você quiser ter ações preferenciais, qual é o capital? Ah, o capital é 200. Só pode ter até 100 de ações preferenciais. Então, outra parte tem que ser ordinárias. Sim. Existem instituições que só têm ações ordinárias. Só tem ações ordinárias? Só. O senhor pode dar um exemplo? Sim. Onde você vai trabalhar? O Banco do Brasil. Só tem ações ordinárias. Não tem ações preferenciais. Então, essa é a ideia. Muito bem. Podem ser privados de direito a voto. Então, pode não ter direito de votar. Então, você vê que ações preferenciais tem um número aqui para você ficar de olho, hein? Lembrando desse detalhezinho. Agora, vamos pensar uma situação aqui. O que pode acontecer? Veja, em caso de não distribuição de dividendos por 3 exercícios consecutivos, a ação preferencial passa a ter direito a voto. Ou seja, se a empresa não está dando lucro, 3 exercícios consecutivos, então, seguidamente, aí, os 3 últimos períodos ela não deu lucro, eu passo a ter direito a voto. Inclusive, né, por quê? Como não deu lucro, os dividendos não podem ser distribuídos em caso de prejuízo. Então se não tem lucro não pode distribuir. Mas eu comprei uma ação preferencial, 3 exercícios seguidos, 3 períodos seguidos, não deu lucro, não recebi um centavo. Aí eu passo a direito a voto também. É interessante saber, né, professor? É uma forma de dar um direito a esse acionista preferencial, que pode ser um problema de gestão, alguma questão com a companhia. Muito bem. Além das espécies, cabe sempre observar que a legislação também fala na chamada ação de fruição. A ação de fruição, ela para nós não é um tema de prova, mas sempre é bom lembrar que existe uma outra modalidade que não é negociada em bolsa. Ações de fruição não são negociadas em bolsa, então você não pode vender esses títulos, como você vende as ações preferenciais e ordinárias. Tá? E é uma forma, é um tipo de ação que na verdade é como se a companhia, pega lá o fundador da companhia, uma personalidade importante da empresa, ele recebe essas ações, ele vai descontando, como se fossem cheques pré-datados. Essa é a ação de fruição, antecipando valores que receberia futuramente. Então não é um tema explorado, mas vale sempre lembrar, se aparecer o nome ação de fruição aí perdido no meio, ao que se refere. Agora, essencialmente, ações ordinárias e preferenciais. Muito bem. O que mais, hein, professor? Essas ações só podem ser emitidas na forma nominativa. Só pode? Só. Então não pode ter ação preferencial ao portador, desculpe. Não pode ter ação ao portador no Brasil? Não pode, desde a Lei 80.21.90. Ah, é? Tem que ser nominativo? Sim, senhor. Então todo mundo que tem ação, a companhia tem uma listagem ali para saber, tem registro? Sim. É ações nominativas. Por isso você vai ouvir falar, às vezes aparece assim, de forma genérica, olha, eu estava vendo aquelas ações BBON, Banco do Brasil, ordinária nominativa. Entendi, ON. Uma companhia Vale PN, Vale Preferenciais Nominativas. Essa é a ideia para você observar. Muito bem. Em relação a isso, professor, tem mais alguma informação para lembrarmos? Tem. Em relação ao valor. As ações terão ou não valor nominal? Isso, na verdade, é um artigo que se aplica quando a gente recebia papel, né? Aquela coisa de receber o papel. Hoje é escritural, né? Registro eletrônico, mas continua na lei. Então, pode ter ou não valor. Aquela história, qual é o capital social? O capital social é R$100. Quantas ações? 100.
Então, fazendo a conta, basicamente cada ação tem um valor nominal de 1. Não é o valor que vão pagar por ela não, hein? O valor nominal em função do capital social. Tá? Agora, isso podia constar na própria ação ou não. Então, sempre lembrando que isso não é algo obrigatório. Mas está na lei, vale lembrar. Lembrando hoje mesmo que papel mesmo não tem mais nada, né? Agora, não tem porque não pode ou não tem porque não quer? Essa pergunta é interessante. Então, vamos lembrar. As ações escriturais são aquelas que você tem sem emissão de certificado, ou seja, não, é só registro. Então, aquela coisa, registro na conta de depósito aberta em nome do acionista na instituição financeira designada. Hoje, as ações são assim, basicamente. Agora, pode né, emitir a papelada ainda? Pode. Então, não é proibido. Eu posso tanto ter ações escriturais, ou ações em papel, ou só ter escriturais, ou só ter... Pode. Mas hoje, claro, até por uma questão óbvia, é mais usual que você tenha só os registros. Até porque é mais fácil, está na conta de depósitos, naquele banco, aí você vendeu as ações, pega ali, transfere para o outro, está em outro banco. Você tem uma dinâmica de negócios mais fácil, isso agiliza o processo, vale lembrar. Muito bem. Professor, além desse aspecto, que devo eu mais considerar sobre as ações? Devemos considerar também, em relação a este tema, a questão das ações, além das questões das ações escriturais, pensar sempre na possibilidade de lembrarmos como eu chego até essas ações, como eu posso adquirir. Né? Então, lembrar que o investidor tem várias maneiras de comprar ações. Então, os canais de distribuição. Então, ele pode entrar no mercado acionário, ele pode operar por uma corretora, por telefone, pela internet, através do sistema home broker, que na verdade é a bolsa em casa. Internet, telefone, na corretora. Na verdade, né, sempre destacando que as corretoras fazem as operações, por exemplo, na BMF Bovespa, que é uma das importantes bolsas, você já estudou isso aqui. Então, as corretoras atuam, né, comprando e vendendo ações nesse mercado. Agora, as distribuidoras também podem executar essas operações em bolsa. Não é uma instituição financeira, o contato se dará diretamente por telefone ou pela internet, atuando aí. O que seria esse home broker, só para a gente dar uma visualizadinha nele, hein, professor? O home broker, então, é um instrumento que permite a negociação de ações via internet. Aí onde ele estabelece as ordens de compra e venda, né, através de sites de corretora ou da própria distribuidora. Agora, se eu não quero nada disso, não quero. Você vai lá na agência e pede para que realize as operações. É isso. Ah, essa hora que você vai no mercado Barcão, professor, é mais ou menos por aí. Não dá para ter uma ideia de como você atuaria, certo? Muito bem. O que mais, hein? Além dessa turma toda, vamos conversar um pouquinho sobre a oferta inicial de uma ação. De repente, ou eu também posso querer saber como é que você faz uma oferta pública. Porque é aquela história, é o primeiro lançamento de ações no mercado, chamado de oferta pública inicial. Ou IPO, né, sigla em inglês, para você observar, oferta pública inicial. Aí é aquela história, após a abertura de capital e oferta inicial, poderá realizar outras ofertas públicas, aí são chamadas de follow-on. Então, IPO ou follow-on são aí relacionadas à oferta dessas ações. Tá? Elas podem ser primárias ou secundárias. O que significa isso, professor? Ofertas primárias ou secundárias. Oferta primária é assim, a Sociedade Anônima emitiu o título fresquinho, novinho, e aí ele negocia com o investidor. Essa é uma oferta primária. Muito bem. Agora eu posso ter ações que já foram negociadas. Ah, essa não é ação fresquinha, no mercado secundário. Você terá essas ofertas que serão realizadas por investidores vendendo para investidores. Então, títulos que já foram emitidos. Mercado primário, lançamento da companhia para o investidor. Mercado secundário, do investidor para o investidor. Então, você tem essas características. Né? Sempre lembrando que eu posso fazer uma oferta inicial também de ações que estão em poder da companhia e que não são novas, não precisa necessariamente ser nova.
aí eu faço ações que já foram negociadas ou que já foram lançadas, e muitas vezes a companhia tem essas ações e ela quer revender. Então faz também essa oferta inicial, vale lembrar. Nesse sentido, é importante sempre lembrar que o primário tem que ser ação fresquinha, professor. A ideia seria mais ou menos essa. Bom, além desse conceito, preciso que você lembre também, em relação a esse conteúdo, né, só destacando, que ações têm direitos, que as ações têm obrigações. Então vamos falar um pouquinho dos direitos e proventos das ações. Esses direitos e proventos, como a subscrição, que é um direito, que a gente brinca direito e obrigação, que é um direito de comprar. Então, um direito estendido ao acionista para aquisição de ações da empresa, quando esta decide emitir novas ações para aumentar seu capital social. A vantagem é que isso aqui é pré-estabelecido. Então, subscrição é um direito do acionista de comprar mais ações quando a companhia quer aumentar o capital. Exemplo, olha, você tem 5% de ações daquela companhia, né? E era o capital 100. Agora, ela decidiu dobrar o capital para 200. Você quer manter ainda os 5%? Você tem que comprar um pouco mais. Ela está chamando você para comprar. Ela está pedindo mais dinheiro para você. E aí, esse é o seu direito de comprar, a preço e prazo pré-estabelecido. Se você não comprar, fica em dívida com a companhia, ela vende suas ações para outra. Essa é a questão. Então, direito, subscrição, direito à obrigação, direito de comprar. Ganho de capital também é um provento que você pode obter quando eu consigo a diferença do preço de venda e o preço de compra. Então eu tenho ganho de capital aí. Eu comprei por 10, vendi por 15, ganhei 5. Então, tenho como referência. Muito bem. O que mais, professor? Bonificação e dividendos. Bonificação. Distribuição de novas ações aos acionistas quando aumenta o capital por incorporação, ou seja, sobrou dinheiro lá e a companhia incorporou. Ela não pediu mais para você, tinha no caixa. Então ela incorporou essas reservas, o que ela fez? Ó, vou te dar mais ações. Não preciso pagar nada? Não, é bonificação, é bônus. Esse é o sentido. Tá. Além disso, sempre lembrando que esse bônus, tá? Só para que você possa lembrar, ele não está sendo pago em dinheiro. Vou até tirar daqui para não te atrapalhar. Esse bônus está sendo pago com novas ações. Muito bem. Porque em dinheiro, você recebe o quê, professor? Dinheiro você recebe dividendos, aí paga em dinheiro. Parte dos lucros da companhia. Existe um valor que tem que ser determinado, a lei determina, e as companhias fazem essa remuneração. Sempre lembrando que os dividendos não são sujeitos a imposto de renda. Não paga imposto? Não. Dividendo, não. Então, parte dos lucros aí. Muito bem. Além disso, professor, existe outra possibilidade que a companhia mexa com quantidade de títulos que ela dispõe. Mexe, sim. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer split e implit. Isso não muda o valor, só muda o número de ações. Então, novas ações pela diluição do capital em maior número de ações. Então, faz um desdobramento. Ou condensação do capital em menor número de ações com o aumento do valor patrimonial da ação. Agrupamento. Só pode explicar? Sim, nós tínhamos 100 ações de R$1. Vamos ter 250 centavos. Desdobramento. Eu tinha 100 ações de R$1, agora tenho 50 ações de R$2. Agrupamento. Com isso, eu só troco os títulos. Isso não muda, isso não afeta, e esse é um ponto importante, o valor do capital social. Só altera o valor patrimonial das ações em relação ao capital. É isso. Porque você vai concordar comigo que 50 ações de R$2 e 100 ações de R$1, o valor é o mesmo. O valor do capital social. Então, só distribui aí. Professor, banana split serve? Sim, você vai levar do sorvete lá, é uma banana só dividida em 2, amigo. Dá para agrupar? Você pode tentar dar uma costurada, amarrar para ela voltar a ser uma só. Para de falar besteira. Agora, brincando com você. Split e implit. O acionista tem direito de receber as novas ações se a companhia agrupar ou desdobrar, porque elas mudam o seu valor patrimonial. Então, também possa ser lembrado como referência. Tá bom, professor? Para acabar a brincadeira. Mostra para mim aí. Um exemplo de exercício. Uma empresa realizou grande aumento de capital em virtude da incorporação de reservas e, por isso, distribuiu gratuitamente ações aos acionistas. Nesse caso, a empresa praticou o quê? Novas ações sem ônus.
bonificação. Não é subscrição, nada. Não é nada disso aqui. Por quê? Porque ela incorporou reservas e deu novas ações aos acionistas. Aí é bonificação para você observar. Tranquilinho aí? Sem mistério? Fica de olho no tema. Tá bom, pessoal? Chega, né? Bons estudos e até a próxima.